a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira, 30 de março. Hoje daremos destaque à saúde. A venda de discos de vinil ultrapassou a venda de CDs. A informação é do relatório da Associação Americana da Indústria de Gravação. A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira o pagamento do Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social UNIS de final 9. O Teatro Dom Pedro, em Petrópolis, deve receber verba para o término das obras. Vamos conversar com nossos repórteres ao vivo a respeito dessa informação. E a produção industrial recuou 0,3% no mês de janeiro, apontou o IBGE. O gerente da pesquisa, André Macedo, esclarece os dados e os índices. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu a comercialização de todos os alimentos da marca Fugini por falhas nas boas práticas de fabricação. O diálogo com o objetivo de aprimorar a saúde no Estado. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você. Correio Petropolitano Debate começando e a gente vai no programa de hoje já abordar a nossa entrevista. A Central Estadual de Transplantes da Secretaria de Estado de Saúde alcançou um novo recorde de doação de órgãos e transplantes realizados. Sobre o tema, vamos conversar com o diretor da Fundação da Saúde, Alexandre Calduro, que vai inclusive participar com a gente aqui no telão de forma ao vivo para trazer um pouco desses dados para a gente. Alexandre, uma boa tarde para você. Você consegue me ouvir? Oi, Richard. Estou te ouvindo muito bem. Você me ouve? Sim, ouço perfeitamente. Primeiramente, obrigado, Alexandre, pela sua presença aqui ao vivo no programa. É um tema que é muito importante e, geralmente, quando a gente fala da saúde, a gente fala sobre preocupação, né, a necessidade de ampliação dos investimentos, mas hoje é para falar de uma notícia boa, né? Sem dúvida. O Estado do Rio de Janeiro vem investindo no fortalecimento do Programa Estadual de Transplante, principalmente na capacitação dos profissionais de saúde nas unidades hospitalares, para que a gente possa ter maior aceitação das famílias na doação de órgãos. Então, tivemos um aumento aproximado de 15% em cima do nosso recorde anterior, que era de 2019, e 2022 mostrou que a população fluminense entende muito bem a importância da doação de órgãos e como isso pode ajudar muitas pessoas. Perfeito, Alexandre. Se possível, você poderia falar para a gente a quantidade de transplantes e de doações que foram realizados neste ano de 2022. Para quem está em casa acompanhando, esse recorde é em relação ao ano de 2022, viu? Sim, nós tivemos no ano de 2022 349 doações de órgãos, doadores de órgãos, né? Isso se multiplica em mais de 2.000 órgãos transplantados, né? Que órgãos são esses? O rim, a córnea, o coração, o fígado, o pulmão, inclusive até o intestino pode ser doado, e o pâncreas. O nosso recorde anterior era de 309, então esse ano tivemos 349 doadores. Né? Um outro número importante da nossa estatística foi que a taxa de recusa de famílias no estado também caiu. Né? Hoje o estado do Rio de Janeiro tem a segunda melhor taxa de recusa familiar, ou seja, apenas aproximadamente 33% das pessoas que eram potenciais doadores se recusaram a doar. Então isso mostra que as equipes nos hospitais estão acolhendo adequadamente as famílias, né, e explicando, né, é um momento muito difícil, porque a família está enlutada, ela está perdendo uma pessoa, mas que a doação de órgãos pode ressignificar aquele momento triste
obviamente, trazer esperança para muitas outras pessoas. Com toda certeza, Alexandre. Aproveitando ainda esse tema, eu pergunto para você o seguinte: você comentou logo no início sobre a questão dos investimentos, qual a necessidade, a importância nesse caso de justamente ter profissionais capacitados para realizar esse procedimento e também para que, como você comentou, é um momento muito difícil para a família, mas para que a família saiba que é para um bem maior. Não, sem dúvida. Hoje a gente tem o transplante, né? Ele se insere na linha de cuidado daquelas doenças crônicas e terminais, né? Então, um exemplo muito ilustrativo são aquelas pessoas que estão na fila da hemodiálise, né? Na fila da hemodiálise, não, estão na hemodiálise porque os seus rins não funcionam mais, então eles precisam dessa terapia. E é uma qualidade de vida muito ruim, né? A pessoa que tem a doença renal crônica sofre com muitas limitações na sua plenitude, né? E o transplante renal, ele traz outra vida para as pessoas, né? Pensando nisso, hoje a Secretaria de Saúde começou a regular as clínicas de diálise para que a gente possa oferecer à população a oportunidade do transplante, né, de uma forma mais justa e igualitária para todos, né, porque acaba que, devido às nossas desigualdades, né, sociais, educacionais, são apenas aquelas pessoas, às vezes, que estão melhor informadas ou têm mais condições aquisitivas, acabam tendo acesso, né? Então, Sim. pensando de uma maneira de oferecer isso de forma universal, que é uma missão do Programa Público de Saúde, hoje a Secretaria de Estado de Saúde regula, né, as clínicas de diálise para oferecer vagas aos centros transplantadores. Outros casos, né, são doenças cardíacas que precisam de transplante cardíaco. O Estado do Rio recentemente inaugurou um programa de transplante pulmonar. É, então, isso também abre uma oportunidade para pessoas que precisavam viajar para outros estados para conseguir esse transplante. Hoje já é possível fazer no Rio de Janeiro. E o transplante de córnea, né? A doação de córnea no estado ainda precisa melhorar muito, e isso tem sido uma grande preocupação do nosso secretário, doutor Luizinho, que entende muito bem a importância do transplante para oferecer mais saúde e principalmente a utilização do recurso público da melhor forma possível, né? Claro, Alexandre, realmente a gente sabe que são momentos muito delicados, mas que podem ajudar muitas outras pessoas, né? E eu pergunto o seguinte: quando uma pessoa, por exemplo, ela quer ser doadora de órgãos, esse processo, como que funciona? Até mesmo o que eu pergunto, a questão cirúrgica desse procedimento, que acredito ser muito cauteloso também. E existem, de alguma forma, assim como, por exemplo, a doação de sangue, compatíveis e não compatíveis? Sim, Richard, muito boa a sua pergunta, estava esperando ela. É importante, né, a gente dizer como que funciona o processo de doação no Brasil, né? Por mais que isso já foi até uma lei no Brasil, que você colocava na carteira de identidade, sou doador de órgãos, se isso poderia representar uma doação já automática. Não. O mais importante é você informar a sua família que você entende a importância da doação e sabe que, né, depois daquele momento triste, fatídico de uma morte, aqueles órgãos eles vão ser desprezados, a não ser que a família autorize a doação. Então, hoje no Brasil, a doação é consentida, ou seja, ela só ocorre com autorização de um familiar até o segundo grau, né? Então, filhos, tios, avós podem autorizar, e pai e mãe, obviamente, irmãos, né, podem autorizar uma doação. Uma vez doado esse órgão ele é ofertado, né, para a Central Estadual de Transplante. E a Central Estadual de Transplante é que faz a distribuição desses órgãos. O Brasil conta com um sistema completamente informatizado
de alocação, de distribuição desses órgãos. Então, não existe, eu conheço alguém, me pula na fila, né? Ou essas histórias, né, que às vezes existe no imaginário popular Sim, de alguém que furou uma fila de transplante. Isso no Brasil é impossível, tá? Porque você tem critérios. Primeiro, o sistema eletrônico controlado pelo Ministério da Saúde. A gente só inscreve o doador e o próprio sistema já faz a listagem daqueles potenciais receptores. Para você receber um órgão, você precisa primeiro ser compatível àquele órgão. Então, existem regras de compatibilidade. A principal compatibilidade é a sanguínea, né? Então, a regra da compatibilidade sanguínea, ela vale. E também regras de tamanho, peso, né? Também são importantes. sim. E no Brasil, os doadores abaixo de 18 anos preferencialmente doam para as pessoas abaixo de 18 anos, tá? Também existe essa regra para poder favorecer um pouco o transplante em crianças, que também é uma população que também sofre de doenças crônicas e que são beneficiadas pelo transplante. Então, o sistema é muito seguro, né? Uma vez doado, a Central Estadual de Transplantes faz todo o controle de acolhimento da família para que a gente entregue à família o corpo dentro do prazo estipulado, que também é um prazo definido por lei, e de forma íntegra, né? Então, o fato de você doar os órgãos, né, não vai faltar partes das pessoas ali olhando para aquele doador, né? Não vai faltar nada, o corpo vai estar completamente íntegro, é, é, e, e isso vai dar segurança para a família, né? Sim. De fazer o seu velório, o seu enterro da forma habitual, normalmente, sem nada de diferente acontecendo. Ou seja, há todo um cuidado nesse caso, né, para a realização dessa cirurgia, para de alguma forma, digamos, não impactar a questão física, né, da pessoa, né? Seria isso. Isso mesmo, Richard. O corpo é entregue, o doador é entregue de forma íntegra, sem nada, sem nenhuma deformidade, né? É, e a gente tem extrema preocupação porque é um ato altruísta, né? A doação de órgãos no Brasil, ela está fundamentada nesse princípio moral do altruísmo, ou seja, as pessoas doam sem receber nada em troca, apenas com o objetivo de fazer o bem para outras pessoas, né? E também ilustra não, e incentiva um comportamento cooperativo da sociedade, né? O transplante só existe se a sociedade cooperar com a doação de órgãos, né? Então, a gente leva isso muito a sério dentro da Secretaria de Saúde e da Central Estadual de Transplante. Então, a gente respeita os tempos, respeita as vontades das famílias e zela, obviamente, para que o processo ocorra da maneira mais humanizada e acolhedora possível. Perfeito. Alexandre, você comentou logo no início aqui da nossa entrevista, né, que nós batemos esse recorde em 2022, quando compararmos o último ano de recorde que foi 2019. Acredito que 2020 e 2021 tenha sido um grande desafio, não só no estado do Rio de Janeiro, mas acredito que em todo o país e todo o mundo também por conta da Covid-19, né? Perfeito. Logo no começo da pandemia, né, a gente não entendia as formas de contágio do vírus através de órgãos, né? Se os órgãos teriam a capacidade de transmitir esse vírus para aquelas pessoas que iam receber. Então, inicialmente foi não poderia naquela época fazer transplantes com pessoas com teste para COVID positivo, era proibido, né? Conforme a gente foi, e isso impactou certamente a atividade de transplante no mundo. O Brasil teve uma queda de aproximadamente aí 40% na sua atividade de transplante. E como toda a atividade de saúde foi impactada pela Covid, né? Diagnóstico de câncer, tratamentos cirúrgicos, tratamentos cardiovasculares, tudo isso houve um impacto muito grande. A Covid impactou outras ações de saúde, né? Mas felizmente, com o conhecimento acumulado, a gente observou que o risco de transmissão
de Covid através da doação de órgãos é praticamente zero. Então, essa é uma regulamentação que está sendo revista no Ministério da Saúde. Muito provavelmente, o teste positivo para a Covid, tirando a doação do pulmão, né, que é um órgão muito impactado pela Covid, Sim. o risco é muito baixo. Então, hoje nós ainda no Rio de Janeiro testamos todos os doadores para Covid, mas a gente só doa aqueles que estão com Covid negativo. Perfeito. Aproveitando já a ocasião, por exemplo, então, se por um acaso uma pessoa que teve Covid-19 se curou e possivelmente num futuro se tornou doadora de órgãos, então ela, por exemplo, ela pode fazer essa doação de forma normal? Pode, claro. Pode sim. Porque a fase de transmissão já passou, né? Então, não há problema nenhum da pessoa ter antecedente de Covid, né? A gente faz o PCR, né? Que é o teste para ver a presença do vírus. E quando o vírus não está presente, a gente faz a doação. E muito provavelmente as pessoas que já tiveram Covid já passaram dessa fase, não tem mais o vírus lá presente e, infelizmente, sofrem daqueles que ainda sofrem do que a gente chama de Covid prolongada, né? Ou Covid longa. Essas pessoas geralmente não transmitem os vírus, né? Mas tem outros agravos de saúde e que também hoje a Secretaria Estadual de Saúde olha muito para a questão da Covid prolongada e de poder assistir essas pessoas da melhor maneira possível. Claro. Doutor Alexandre, eu faço a seguinte pergunta. Existe hoje no Rio de Janeiro um perfil de público que necessita com mais frequência da doação de órgãos? Sim, hoje nós temos a maior demanda por transplante de órgãos é o transplante renal, tá? Nós temos no estado hoje aproximadamente 13 mil pessoas em tratamento com diálise e parte deles não tem indicação de transplante por motivos médicos, né? Mas hoje a nossa fila de transplante renal está próxima de 2 mil pessoas aguardando o transplante renal. O outro grande demanda do estado é o transplante de córneas, né? E hoje a Central de Transplante está iniciando um programa de capacitação em alguns hospitais considerados estratégicos para a gente aumentar a doação de córnea, que a córnea é um tecido, né? A gente não é considerado um órgão, é um tecido. E ele é um transplante muito simples, muito barato, muito fácil e que tem um retorno, né, da visão, né? Você consegue ganhar a sua visão novamente, né? Então é um ganho de qualidade de vida muito grande. Então, hoje a Secretaria entende que precisamos realmente investir no transplante de córnea, porque a nossa fila de córnea ela é grande e tem muitas pessoas que ainda aguardam a córnea. Então, as maiores demandas do Estado são por rim e por córnea. Mas a gente tem transplantes que são urgentes, né? Que são aquelas pessoas que estão entre a vida e a morte, né? Então, às vezes, um transplante de fígado ele precisa ser feito urgentemente. Um transplante cardíaco ele precisa ser feito urgentemente. Então, apesar de a gente não ter uma fila grande, algumas pessoas que entram nessa fila precisam do órgão rapidamente, né? E um órgão com boa qualidade, né? Então, todos os órgãos são importantes, né? A doação ela vai ajudar certamente alguém. E quando não há... e hoje, né, o estado do Rio de Janeiro tem uma logística, né, para o transplante muito... Talvez seja a única no país. A Secretaria de Estado de Saúde, né, através do nosso secretário, doutor Luizinho, ele investiu em ter um helicóptero. Então, a saúde tem um helicóptero, que quando não está fazendo outras missões, ele está a serviço do transporte de órgãos. Então, isso melhora muito a viabilidade daquele órgão, porque aquele tempo entre retirar o órgão e implantar aquele órgão é um tempo que o órgão sofre. Então, se a gente pode
abreviar esse momento no mais curto possível e atender a longas distâncias, né, isso incrementa a nossa atividade de transplante no estado. Então, acho que a população carioca pode ficar assim segura que, se ela precisar de um transplante, nós estamos cuidando do acesso, né, porque a gente precisa dar acesso a essas pessoas, e também estamos cuidando da operação, né, ou seja, a operação da doação. Como fazer isso com maior qualidade e segurança para aqueles que vão receber um órgão. Doutor, você acredita que com esse recorde que mais uma vez o Estado conseguiu de número de doadores e também de transplantes, isso pode até impactar para esses 33% de famílias que, por exemplo, ainda se recusam a realizar essas doações, aproveitando o gancho, de que maneira podemos de alguma forma trabalhar para que essas famílias entendam a importância desse caso? Bem, em primeiro lugar, tem que dar parabéns, né, à população fluminense, que ela é solidária, né, e isso é muito bacana, a gente fica muito feliz das pessoas entenderem, né. Para aqueles que ainda têm, porque tem muitas pessoas que têm algumas fantasias, né, em relação a dizer que é doador de órgão. Ninguém é doador de órgão antes de ter um diagnóstico de ninguém. Nenhum profissional de saúde vai abordar uma família perguntando sobre o desejo de doar os órgãos se aquela pessoa não estiver numa condição chamada morte encefálica, tá? Ou seja, é a morte cerebral, o cérebro não mais funciona. Para se chegar a esse diagnóstico, né, podemos dizer, de morte encefálica, morte cerebral, são feitos exames clínicos pelo médico, mas são feitos exames confirmatórios, que mede a atividade elétrica ou um fluxo sanguíneo, ver se está chegando sangue no cérebro. E quando não tem mais sangue no cérebro, o cérebro morreu, e isso é um processo irreversível. Então, as pessoas têm que estar seguras que o fato, quando alguém te aborda sobre doação, é porque aquele cérebro já parou de funcionar e já foi confirmado aquela coisa. Então, já foi confirmada a morte cerebral. Então, não há mais retorno às atividades cerebrais, o paciente não vai mais acordar e mantê-lo, e ele provavelmente vai falecer espontaneamente em alguns dias. Sim. Isso é importante que a família entenda, porque às vezes existem lendas do tipo, se eu falar que eu vou ser doador, eles não vão cuidar muito bem de mim, ou eu vou eu vou estar, vamos dizer assim, permitindo que o meu ente querido vá a óbito, né, faleça. Não é isso, né? Existem regras legais que estão no nosso Código Civil e Penal, inclusive, sobre a legalidade, né, dos critérios de morte encefálica, né, e da retirada de órgãos. Isso só pode ser feito com autorização da família. E o que a gente faz, né, o que eu acho que é o mais importante, porque os exemplos de estados do Brasil e de outros países do mundo que têm uma taxa de doação muito alta, eles investiram, foi principalmente no acolhimento, tá? É a abordagem humanizada, respeitando as crenças, o momento da família. Então, eu acho que talvez essa taxa de negativa nossa, ela ocorra ainda em unidades hospitalares que ainda não estão devidamente capacitadas, porque a gente tem capacitado muitas pessoas, mas ainda não capacitamos todos. Estamos num processo contínuo de capacitação, oferecendo cursos, né? Então, eu acho que uma vez, campanhas, né, como esse programa que você hoje está permitindo a nossa presença aqui, também de poder informar a população sobre essa importância. Então, a população informada que pessoas precisam de órgãos para ter a sua vida salvas ou melhoradas, e o acolhimento adequado nas unidades hospitalares, certamente a gente vai conseguir uma redução desse número de negativas, né? Então, são esses dois lados que são muito importantes: a informação através de veículos de imprensa, através
das unidades de saúde e o acolhimento das famílias, né? Isso é muito importante. Com certeza, doutor. Vou fazer a seguinte pergunta, pode ser até uma pergunta talvez muito simples, mas é até para que a população realmente em casa tenha essa noção. Uma pessoa, por exemplo, que tem a morte que não é encefálica, né, como a gente comentou aqui, cerebral, ela também pode ser uma doadora de órgãos? Sim, os órgãos, os órgãos que a gente chama de órgãos sólidos, que é o coração, o fígado, os rins, o intestino, o pâncreas, o pulmão, ele só pode ser doado em condições de morte encefálica, porque quando ocorre aquela morte que o coração para, né, morte que a gente chama morte circulatória, os órgãos também morrem. Eles faltam o oxigênio e morrem. Então, o doador de órgãos ele precisa ter o diagnóstico de morte encefálica. Como eu disse, ele tem critérios muito bem definidos, que a central de transplante faz a auditoria desses exames. A gente, na verdade, faz esses exames em todos os doadores, e uma vez confirmada, aí sim a família é notificada quanto à possibilidade do consentimento da doação. No entanto, quando a pessoa falece de morte circulatória, ou seja, quando o coração para, é possível doar também, não os órgãos, mas os tecidos. Então, a córnea pode ser doada, a pele, parte da pele pode ser doada, os ossos, alguns ossos são utilizados para doação, que são utilizadas em cirurgias de reconstrução, né? A córnea, no caso, para cirurgia do olho, né? Para voltar à visão. Então, o doador ele pode ser de morte encefálica ou de morte circulatória. Os dois tipos de mortes, vamos dizer assim, ou de doação, elas vão beneficiar pessoas necessitadas. Perfeito. Deu para entender? Oi? Deu para entender? Deu, claramente, perfeitamente. É justamente isso. Esse é o nosso objetivo, né, doutor? Levar essa explicação, essas orientações para a população, porque é um tema muito importante e fundamental de ser ampliado, debatido. A gente sabe que é um assunto também muito delicado, mas, como a gente tem comentado aqui, muito importante. Doutor, a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Primeiramente, eu queria agradecer a sua presença aqui, trazer essas explicações, falar um pouco a respeito do tema e também desse recorde que o Estado do Rio de Janeiro, então, agora conseguiu bater. Mas talvez alguma outra informação importante que talvez a gente não tenha comentado, que o senhor gostaria de ressaltar? Não, eu acho que as perguntas foram muito bem abrangentes, né? E apenas aqui deixar uma mensagem para o telespectador do Correio da Manhã, que a doação de órgãos é um ato de amor. Ele é um ato que você não está recebendo nada em troca, mas você certamente está ajudando a vida de muitas pessoas. Então, a gente sempre fala que quem doa órgãos está doando vida, né? E está ajudando muitas pessoas. Então, doe órgãos, doe vida. Isso é um grande ato de amor que a população pode fazer. E certamente a família que doa se sente muito melhor e se sente assim, se sente muito útil, né? Sabendo que está ajudando outras pessoas. Isso é um milagre do transplante, saber que uma coisa tão triste possa se transformar numa coisa tão feliz para outras pessoas. Então doe vida, doe órgãos. Perfeito, doutor Alexandre, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disponibilidade de vocês. Muito obrigado. A gente que agradece, doutor. Para você que está nos acompanhando, essa foi a nossa entrevista, mas o programa não acabou ainda. A gente vai fazer um rápido intervalo, volta daqui a pouco, ainda tem muita notícia para trazer aqui para você a respeito de Petrópolis e também da nossa área de cobertura. O intervalo é rápido, 2 minutinhos, e a gente volta já já.
é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher. Mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa.
Correio Petropolitano no Debate de volta. A gente vai dar agora destaque ao nosso noticiário aqui no programa. Lembrando que você é sempre nosso convidado a participar. Mande sua mensagem, o seu recado lá pelas nossas redes sociais, TVC Correio da Manhã, nosso YouTube e nosso Facebook. Você consegue mandar a sua mensagem e interagir aqui durante a nossa programação, viu? Além disso, nosso site também você consegue acompanhar a nossa programação ao vivo, tvc16.com, tudo junto, para você também ter acesso à nossa programação ao vivo e, claro, o noticiário aqui de Petrópolis e da nossa região. Para você que nos acompanha em Petrópolis, Três Rios, Teresópolis, Patilhoférias, Paraíba do Sul e também em Nova Friburgo, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, você sempre é nosso convidado especial. Vamos dar, então, destaque ao noticiário. A gente começa falando sobre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que suspendeu na última quarta-feira a fabricação e comercialização e distribuição dos alimentos da marca Fugini, que é sediada em Monte Alto, em São Paulo. A empresa, muito conhecida, produz molhos de tomate, maionese, mostarda, ketchup, batata palha e conservas vegetais. Segundo a Anvisa, a medida preventiva foi tomada após a realização de uma inspeção sanitária na fábrica paulista, em que foram identificadas falhas graves de boas maneiras de fabricação dos alimentos, de manuseio desses alimentos. E aí é algo muito preocupante. Então, essas boas práticas estavam relacionadas à higiene, controle de qualidade e segurança das matérias-primas, além do controle de pragas, rastreabilidade, entre outras falhas. Além disso, essas falhas podem impactar na qualidade e segurança do produto final, apontou a Anvisa. A suspensão da comercialização e distribuição será aplicada apenas para os produtos em estoque na empresa. O retorno das atividades só vai poder ocorrer quando a empresa adequar os processos de fabricação dos produtos a boas práticas de fabricação definidas pela reguladora. A Anvisa ainda fará o recolhimento de lotes de maionese por uso de matéria-prima vencida. Alimentos vencidos, incluindo suas matérias-primas, são considerados impróprios para o consumo, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e a sua exposição à venda ou ao consumo é considerada infração sanitária. Assim, o recolhimento de alimentos visa retirar do mercado produtos que representem risco ou agrave a saúde do consumidor, informou a agência. Complicado, né? Então você aí, sempre que a gente ressalta isso para você, muito cuidado na hora de fazer as compras, verifique sempre ali a data de fabricação, a data de validade, até mesmo a embalagem, se está aberta, se foi de alguma forma impactada, se está furada, se está vazando alguma coisa, porque apesar de estar às vezes na data de validade, aquele produto já não está em boas condições de consumo. Por isso é sempre importante, na hora que você for fazer as compras, ter muito cuidado ao selecionar os produtos que você leva para casa. E claro, a data de validade é algo indispensável na hora de tomar esse cuidado. Mudando de assunto, a Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira o pagamento do Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social, UNIS, de final 9. A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira, dia 30 de março, a parcela do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social NIS de final 9. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 669,93. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21,1 milhões de famílias, com gasto de 14 bilhões de reais. Com a revisão do cadastro, que eliminou principalmente famílias constituídas de uma única pessoa, 1,48 milhão de beneficiários foram excluídos do Bolsa Família. 694,2 mil famílias foram incluídas, das quais 335,7 mil com crianças de até 6 anos. Desde o início do ano, o programa social voltou a se chamar Bolsa Família. O valor mínimo de R$ 600 foi garantido após a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, que permitiu o gasto
gasto de até 145 bilhões de reais fora do teto neste ano, dos quais 70 bilhões estão destinados a custear o benefício. O pagamento do adicional de R$ 150 está começando neste mês, após um pente fino no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, a fim de eliminar fraudes. Em junho, começará o pagamento do adicional de R$ 50 por gestante, por criança de 7 a 12 anos e por adolescente de 12 a 18 anos. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. A gente ressalta para você ainda que neste mês não haverá o pagamento do auxílio gás, ele será retomado mês que vem, em abril, já que é pago a cada 2 meses, né, e que disponibiliza 50% do valor médio do gás liquefeito de petróleo, GLP, aquele gás de cozinha de 13 quilos que você bem conhece aí em casa. Além disso, a gente ressalta que esse cronograma do Bolsa Família segue até amanhã, sexta-feira, para o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 0. Né? O cronograma começa sempre a partir do dia 20 do mês em que há os pagamentos. E o cronograma do Auxílio Gás segue da mesma forma que o Bolsa Família. Ele é pago, na verdade, na mesma data que o Bolsa Família. Pergunto para você que está nos acompanhando o seguinte: você tem o costume de escutar discos, CD, DVD? Bom, olha só essa informação e que curiosa. Um relatório da Associação Americana da Indústria de Gravação revelou que somente no ano passado foram vendidos mais de 41 milhões de discos de vinil, contra 33 milhões de CDs, o que representa um lucro de mais de 6 milhões de reais. Pela primeira vez desde 1987, as vendas dos discos de vinil ultrapassaram as de CDs. Para os fãs, o aumento reflete a experiência sonora e estética do produto. Dentre essas questões que foram comentadas pelos fãs, a capa, até o próprio disco, além disso, né, a vitrola ali, ou então o aparelho que coloca o disco, né? Então alguns ainda colecionam, são amantes do disco de vinil, e então está passando aí inclusive a venda de CDs, né? Para a gente ver como que são as coisas. Inclusive nesse relatório apontam que pessoas de 16, 17 anos também têm procurado esses tipos de produtos para comprar, viu? Não é só os mais idosos que ainda consomem disco de vinil, não. Os jovens também estão entrando aí nesse consumo, viu? Vamos falar agora sobre preço, viu? Porque você que está nos acompanhando aí, a gente sabe que a Páscoa está chegando, a criançada fica ansiosa durante esse período, mas é preciso pesquisar bastante. A Páscoa está chegando e com ela os ovos de chocolates, barras, bombons tomam as vitrines dos comércios e também das lojas. Por isso é preciso ficar atento. E o Correio Petropolitano realizou uma pesquisa pelas lojas do centro de Petrópolis para acompanhar os preços que estão sendo comercializados aqui na cidade. De acordo com os resultados da pesquisa, por exemplo, a Casa e Vide foi a loja que apresentou o maior número de itens, com os preços mais caros, totalizando entre eles 6 produtos. E as lojas americanas foi a que apresentou o maior número de itens com os preços mais baratos, também um total de 6 produtos. A nossa cesta foi montada da seguinte forma: a mais barata foi a da Casa e Vídeo, com um valor de R$ 151,91, porém 3 itens não foram encontrados na loja. São eles: ovos de Páscoa Ferreiro Rocher, barra de chocolate Hershey's de 90 gramas e também tortuguita de 15 gramas. A segunda cesta mais barata foi a das lojas americanas, por um valor de R$ 231,43, e incluem chocolates Snickers, 45 gramas. As outras cestas ficaram em média a R$ 249,38. Essa foi encontrada na Casa do Biscoito e a mais cara na Doce Tentação, por R$ 256,08. Tá caro, viu? Você que está nos acompanhando aí, para levar o biscoito, para levar o chocolate ali, às vezes bota até um biscoito também
junto dessas cestas, é preciso pesquisar bastante, viu? Porque se pelo centro da cidade a gente já encontra aí uma diferença grande de preços em relação ao chocolate, imagine quando você leva em comparação também outros estabelecimentos aí para os distritos, viu? A dica é, lógico, sempre pesquisar bastante. Vamos mudar de assunto? Falar sobre a economia, porque a produção industrial recuou 0,3% no mês de janeiro, apontou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O gerente da pesquisa, André Macedo, esclarece os dados e fala sobre o impacto no mês de janeiro. A produção industrial assinalou variação negativa de 0,3% em janeiro de 2023, na comparação com o mês imediatamente anterior, após registrar variação nula em dezembro de 2022, quando interrompeu 2 meses consecutivos de crescimento na produção, período no qual acumulou uma expansão de 1,5%. Vale destacar que com esses resultados, o total da indústria encontra-se 2,3% abaixo do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020, e 18,8% abaixo do ponto mais elevado da série histórica, que foi alcançado em maio de 2011. Ainda na série com ajuste sazonal, o total do setor industrial mostrou variação negativa de 0,1% em janeiro de 2023, interrompendo dessa forma a trajetória predominantemente ascendente iniciada em outubro do ano passado. Assim, em linhas gerais, embora a produção industrial tenha mostrado algum grau de melhora nos últimos meses de 2022, já que marca um saldo positivo nos últimos 3 meses do ano passado, inicia o ano de 2023 com perda na produção, permanecendo dessa forma longe de recuperar as perdas do passado recente. No confronto contra igual mês do ano anterior, o setor industrial avançou 0,3% em janeiro de 2023, revertendo dessa forma a queda registrada em dezembro de 2022, quando interrompeu 2 meses consecutivos de crescimento na produção. Contudo, no resultado desse mês, observa-se perfil disseminado de taxas negativas, alcançando 16 dos 25 ramos industriais investigados. Vale destacar também a influência do efeito calendário nesse resultado, uma vez que janeiro de 2023 tem um dia útil a mais do que igual mês do ano anterior, e também da baixa base de comparação, já que em janeiro de 2022 o setor industrial recuou 5,6%. Cenário econômico aqui do país, para você acompanhar também como está funcionando aqui o Brasil. Vamos falar sobre Petrópolis, porque a gente vai conversar agora ao vivo com o nosso repórter Wellington Daniel para falar sobre a verba para o Teatro Dom Pedro. É isso mesmo, Wellington, uma boa tarde para você. A gente sabe que o teatro está em obras, uma expectativa muito grande aí para a população que ele seja reaberto. Qual que é o valor dessa obra? Da onde vem esse recurso? Seja bem-vindo. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. É isso, Richard. O Ministério do Turismo anunciou para 8 cidades uma verba em torno de 10 milhões ao todo, né, para a reforma de teatros em comemoração ao Dia Mundial do Teatro. E aqui em Petrópolis, o Teatro Dom Pedro, que é atrás de mim, vai ganhar 1,8 milhão, um investimento de 1,8 milhão para a revitalização do espaço. Vale lembrar, como você disse, né, que o teatro está fechado nesse momento. A gente vê aqui os tapumes das obras. A gente não está vendo aqui nenhum trabalhador, a gente questionou a prefeitura também sobre isso, mas eles não nos responderam. E essa obra, Richard, vem desde 2019. Até agora, nada, nenhuma conclusão. E enquanto isso, a cultura da cidade perdendo um equipamento tão importante quanto o Teatro Dom Pedro. Com certeza, Wellington, pelo menos 1,8 milhão, um valor considerável, né? Se a gente for levar aí para terminar as obras do Teatro Dom Pedro, assim a gente espera que realmente sejam, até porque a gente conversou aqui com a secretária de Turismo, Silvia Guedon, a expectativa é que o término das obras fosse até o primeiro semestre desse ano. Pelo visto, pelo andar da carruagem aí atrás de você, essas obras não devem terminar. Existe, Wellington, uma previsão para quando esse valor vai chegar? Ainda não, Richard. A gente também tentou contato com a prefeitura em relação a isso,
para tentar saber como que essa verba vai ser investida, como que isso vai beneficiar o andamento da obra, mas a Prefeitura ainda não retornou o nosso contato. A gente vai continuar acompanhando, inclusive tem matéria completa hoje no Correio Petropolitano, de logo mais a segunda edição. Perfeito, Wellington. Aproveitando o caso, a gente fala ainda um pouco sobre turismo aqui, porque vai ter votação também hoje na Câmara Municipal que envolve o setor, né? Na verdade, a votação foi ontem, Richard, e essa é uma história bem complicada, deixa eu te explicar. A Câmara ontem votou em regime de urgência o projeto do Plano Diretor do Turismo até 2030, para que a cidade não perdesse as verbas, conseguisse todos os processos que são necessários, só que a discussão ainda não foi feita. Então, hoje, às 4 da tarde, os vereadores vão se reunir com o trade turístico, também a comissão ali formada especialmente para isso, para tentar, então, debater o projeto que já foi aprovado. Isso também a gente vai trazer uma matéria completa logo mais e também no Correio Petropolitano impresso, né, nossa edição impressa, amanhã nas bancas. Perfeito, Wellington. Muito obrigado pelas suas informações. A gente realmente espera que o turismo possa ser valorizado, até porque a gente foi muito impactado ano passado por conta das tragédias, o turista ficou um pouco receoso de vir à cidade. Enfim, vamos acompanhar esses desdobramentos. Wellington, muito obrigado, bom trabalho para você. Obrigado, boa tarde a todos. Situação delicada aqui em Petrópolis, né? O setor de turismo aí sendo impactado. A gente lembra para você que o plano de diretor de turismo ele é renovado a cada 10 anos e visa justamente, né, as ações para o setor, para o fomento, né, para a cidade, o planejamento, o que vai ser realizado, os eventos que vão ser realizados, de que forma vão ser aplicados. Enfim, esse plano diretor, ele inclusive já foi aprovado pelo Conselho Municipal de Turismo. Inclusive a gente falou sobre isso aqui com o Charles Rossi, ele que já foi presidente do Instituto Municipal de Cultura e também integra, na verdade, o Conselho hoje. E a gente vê agora então essa questão aí também na Câmara, deve se reunir ali os parlamentares hoje com o Conselho, né, com os agentes responsáveis para falar um pouco sobre esse plano diretor. Ainda aqui em Petrópolis, a ONG Todos Juntos, Ninguém Sozinho está organizando uma campanha de assinatura com o objetivo de combater o racismo ambiental. A campanha visa conscientizar a entidade do terceiro setor, privado e do poder público. Além disso, busca capacitar lideranças comunitárias com vozes territoriais para identificar problemas ambientais, além de catástrofes e cuidados com o ambiente. A ação também promove educação ambiental e antirracista nas comunidades. O racismo ambiental é um termo utilizado para descrever pessoas que sofrem com problemas ambientais em Petrópolis, muito agravado pelas chuvas e pelas tragédias. Mas não podemos, no caso, né, a fala inclusive do projeto, não podemos só prender a tragédia quando se fala de racismo ambiental. Falamos de famílias que moram em comunidades que sofrem com falta de acesso a serviços como água, saneamento básico e que também incluem coleta seletiva. Comunidades cheias de lixo, com esgoto e céu aberto que passam valões de esgoto dentro, às vezes, do quintal das residências, onde há também a proliferação de vetores, ratos, baratas, mosquito e moscas. Isso afeta diretamente a saúde das pessoas em vulnerabilidade. Foi o que comentou a Pamela América, que é a fundadora, inclusive, da ONG. Então, esse projeto vai ser realizado. A gente deve trazer, inclusive, essa pauta mais para frente aqui no Correio Petropolitano Debate. A Secretaria de Educação de Teresópolis divulgou nesta quinta-feira o resultado da segunda chamada da pré-matrícula para centros infantis e creche. Por meio do site da Prefeitura, www.educação.teresópolis.rj.gov.br, é possível conferir a lista dos aprovados. No total, foram distribuídas pela comissão avaliadora 162 vagas remanescentes, aquelas em que pais e responsáveis não efetivaram a matrícula. Pais e responsáveis que tiveram alguma dúvida a respeito da distribuição das vagas devem se dirigir ao setor de estatísticas de matrículas da Secretaria Municipal de Educação, que fica na rua Carmela Dutra, 475, em Agriões, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 horas da tarde.
A matrícula deve ser feita até o próximo dia 20 de abril, viu? De segunda a sexta-feira, na unidade da escola onde o aluno tiver sido alocado. Então não deixe para a última hora também para perder a vaga. A Secretaria de Assistência Social da Casa do Autista convida todos para participarem da segunda caminhada azul em Três Rios, que tem o objetivo, então, levar a conscientização do autismo. A gente vai mostrar na tela para você aí a imagem. A ação vai ocorrer nesse sábado agora, dia 1º de abril, às 10 horas da manhã, na Praça São Sebastião. Se você quiser participar, vá até a praça, então, no próximo sábado, em prol dessa campanha. Uma informação importante para você que está nos acompanhando agora, de Pati Alferes, porque o Corpo de Bombeiros de Miguel Pereira informa que o telefone 93 está inoperante na região. Por enquanto, o número de emergência para serviços de combate a incêndios e resgate é o seguinte, eu vou falar para você, o DDD 24 988260255, que também funciona como WhatsApp, viu? O setor reitera que está empenhado em solucionar os problemas do telefone 193 o mais rápido possível e pede a compreensão de todos. Tem a imagem, inclusive a gente vai colocar aqui na tela para você, está aí na tela, o número, não deixe de anotar esse número, ele também é WhatsApp, mas é importante a gente ressaltar, é número de emergência. Emergência, não é para bater papo, para mandar uma conversa, para passar o famoso trote, como a gente conhece. É um número de emergência, é apenas para um caso realmente delicado, que precisa do apoio do Corpo de Bombeiros, incêndio, acidente. Muita cautela ao utilizar esse número, guarde realmente como um número de emergência, responsabilidade também importante, viu? A Secretaria Municipal de Nova Friburgo programou mais uma ação Saúde Presente, que vai ser realizada no próximo sábado, dia 1º de abril, por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde. Desta vez vão ser contempladas as equipes de combate a endemias, a Fazenda da Laje e Amparo. A ação vai ocorrer de 9 da manhã até 1 hora da tarde e os agentes irão às casas realizando visitas domiciliar, que consiste na eliminação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, no levantamento geográfico dos focos encontrados e na realização de orientação sobre eliminação de possíveis criadouros. Então, se você aí está nos acompanhando, não deixe de participar, de receber o agente de endêmico em casa para, de alguma forma, ali passar as orientações adequadas. A gente sabe que o período do verão já se foi, mas é sempre muito bom ter cuidado aí com o mosquito, com a proliferação do mosquito, para evitar possíveis doenças que são combatíveis aí com gestos simples. Rapidamente, em 5 minutos, a gente consegue resolver. Assim, a gente terminou o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã, sexta-feira, nosso encontro marcado 1h da tarde ao vivo. E eu conto com a sua presença. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã. Estamos aqui na TVC, boa tarde a todos, com ele, Bebeto. Poxa, eu não tenho palavras para dizer o orgulho que eu estou aqui com esse cara. Não é porque é meu amigo, mas pela trajetória